Então, olá pessoal, a gente vai falar hoje sobre os tipos de flor. Na última aula a gente falou sobre tipos de raiz, tipos de caule, então hoje a gente fica aí com os tipos de flor. A gente vai lembrar algumas coisas em termos de morfologia, em termos de funções também, mas basicamente a gente vai falar dos tipos, né? O que a gente tem aí em relação aos grupos de flores. A flor que a gente vai trabalhar é a flor da angiosperma, então é a flor atrativa, é a flor que apresenta uma coloração, que acaba atuando no processo de atração de polinizadores para poder ter um processo de polinização mais efetivo. Então é esse tipo de flor que a gente vai estar falando. Mesmo que exista a flor da gimnosperma, que na verdade é o estróbilo, né? Então a gente não vai estar trabalhando com essa flor hoje. Então a gente só vai falar da flor atrativa de angiosperma. A gente vai ter que lembrar um pouquinho para saber qual que é a origem dessa flor, né? Então, basicamente, a flor nada mais é do que um ramo que apresenta algumas modificações. Então, é um ramo da minha planta, só que pela presença de algumas características especializadas, esse ramo acaba sendo utilizado por uma função específica, que no caso, essa função é o evento de reprodução. Então, o ramo flor, ele é específico aí para os processos reprodutivos dos grupos de plantas. Aqui a gente tem uma representação dos tipos das estruturas presentes, né? Quais são as estruturas presentes na flor. Então, a gente vai ter aqui embaixo o pedúnculo, que vocês estão vendo em número 5 aí, que basicamente seria essa haste que segura a minha flor. Então, essa haste ela acaba segurando aí a flor que está sendo sustentada por ela. Logo acima, a gente tem o receptáculo, que estaria em número 6. Então, seria essa porção maior, essa porção dilatada que vocês estão vendo aqui. Ó. Isso daqui seria o receptáculo, ele está abraçando a flor. Do lado aqui, na 3, a gente tem as sépalas, que são essas estruturas que vêm logo em seguida do receptáculo. Então, olha, isso é sépala, certo? A estrutura aí que a gente tem como uma função de proteção dessa flor, acaba protegendo aí. Em alguns momentos ela pode assumir funções de atração, a gente vai ver isso quando isso acontece, mas nesse momento aqui a gente tem a sépala para esse evento de proteção aí. Acima aqui, em número 1, vocês têm a pétala. Então, a pétala é a estrutura colorida da planta realmente, né? Da flor, que desempenha o seu papel de atração. Aqui no número 4, a gente está vendo o gineceu como um todo, né? O aparelho reprodutor feminino como um todo. Que, na verdade, é o ovário aqui embaixo. Subindo, a gente tem o estilete. E lá em cima, a gente tem o estigma, certo? Aparelho reprodutor feminino aí no número 4. E no número 2, aí a gente tem um aparelho reprodutor masculino. Vamos pegar esse daqui que está inteirinho para a gente ver. Ó. A gente tem na ponta a antera. Na antera a gente tem o processo de produção de grão de pólen. Depois a gente tem o filete, que é essa haste que vai segurar aí o androceu, que é o aparelho reprodutor masculino. Então, no caso, essa flor é o que a gente chama de flor perfeita, né? Uma flor que apresenta os dois aparelhos reprodutivos. Aqui a gente vai ver uma questão de junção das estruturas. A gente vai chamar as peças florais ou as estruturas que eu tenho presente nas flores aí de verticilos ou de verticiclos florais. O que é isso? Basicamente é um conjunto de estruturas que formam alguma coisa na minha planta, que formam algum conjunto na minha planta. Por exemplo, eu posso ter aí a corola, que na verdade aí é o nosso conjunto de pétalas aí, certo? Que está relacionado com o nosso processo de atração. A gente tem o cálice, que está logo abaixo aí, que está sustentando a nossa flor. A gente vai ter o nosso estame, que é o aparelho reprodutor masculino, e o carpelo, que é o aparelho reprodutor feminino. Aí. Basicamente, aqui são a junção das estruturas que a gente viu ali anteriormente. Prefiro que vocês lembrem das estruturas anteriores, que acaba que separa um pouquinho mais aí pra gente quais são as estruturas presentes na flor. Se a gente for olhar em termos para visualizar as estruturas, eu quero que vocês peguem aqui, aqui eu marquei o círculo no lugarzinho errado, Edmar. Vamos lá. O que é a corola? A corola aí, ela está representando as pétalas, mas na verdade ela é o quê? Ela é o conjunto de todas as pétalas de uma flor. Então a corola ela seria esse conjunto, várias pétalas que desempenham o papel aí da atração de polinizadores. E o cálice, ele é parecido, só que ele vai estar um pouco abaixo, porque ele vai estar basicamente aí
atuando no conjunto de sépalas. Então, esse círculo aqui tinha que estar aqui no 3, ó. Edmar errou aí, ó. Então, dá para pôr esse círculo ali agora? Dá, ué. Não tão igual, né? Então, aqui seria a estrutura que a gente tem aí como cálice ou como sépala aí, certo? Então, a gente vai ter, basicamente, a corola sendo composta aí pelas pétalas e o cálice sendo composto pelas sépalas, certinho? Seguindo aí, aqui a gente vai ver as partes da flor, a gente já conhece algumas coisas, mas o primeiro verticilo floral ligado à reprodução que a gente vai conhecer é o androceu. Então ele é uma estrutura aí que está relacionado com os aparelhos, com o aparelho reprodutor masculino. Então a gente vai ter a antera, certo? Que vai estar logo aqui acima, que tem o processo de produção dos esporos, dos grãos de pólen, e o filete, que tem essa função de sustentação da antera. Se a gente for pegar essa antera e fazer um corte nessa antera, a gente vai ver isso daqui, ó. A gente começa a ver cada um dos sacopolínicos, cada um das estruturas repletas de esporângios que são capazes de produzir os esporos. E esses esporos vão dar origem ao grão de pólen, certo? Então, essa estrutura aí, ela vai estar ligada nesse evento de produção do grão de pólen para o posterior processo de fecundação. Quando a gente olha para o verticilo floral feminino, o que a gente tem? A gente vai ter o gineceu. Então, o gineceu, ele é composto basicamente aí pelo estigma, que está sempre na ponta aí da estrutura. Ele vai ter as funções de reconhecimento, então ele vai reconhecer o grão de pólen, ele vai estar nas funções aí de induzir a ação enzimática que vai quebrar esse grão de pólen para a gente iniciar o processo de fecundação. Abaixo a gente tem o estilete. O estilete aí seria o caminho, né? O caminho em que as células gaméticas vão percorrer para conseguir encontrar o óvulo. E o óvulo está onde? Lá dentro do ovário. Então, lá no ovário eu tenho os óvulos inseridos. Então, aqui a gente tem o estilete, aqui a gente tem o estigma, o estilete como esse caminho e o ovário aqui embaixo. Logo abaixo, a gente tem o receptáculo, que vai ser essa estrutura que vai abraçar e vai segurar essa flor, vai segurar esse ovário. Tá ele aqui nos dois desenhos. Seguindo. A gente tem que pensar que todas as questões de flores aí tem um probleminha, não problema, né, mas uma característica aí em que eu posso ter uma diferenciação do sexo sendo algo muito marcante para grupos de plantas. Então eu tenho muita variabilidade quando eu falo de distribuição dos sexos. Por exemplo, eu posso ter esse primeiro aqui, que é o que a gente chama de flor hermafrodita, que é a flor monóclina ou é a flor monóica, que basicamente é aquela flor em que eu tenho em uma única flor os dois sexos. Então, olha, nessa flor eu tenho macho e fêmea na mesma flor. Ou eu posso ter as flores que a gente chama de dioicas ou díclinas, ou de masculino e feminino, em que eu tenho flor que só apresenta gineceu, então flor só feminina, e flores que só apresentam androceu, então flor só masculina. Então a gente pode ter esses três eventos aí acontecendo para o processo de distribuição dos sexos das plantas. Essa questão de distribuição dos sexos das plantas aí, ele vai gerar alguns probleminhas para a gente. Mais uma vez, não é problema, é característica da planta. Mas vai gerar alguns questionamentos sobre como que ocorre os processos de fecundação, certo? Mas por enquanto, vamos pensar aqui, ainda pensando em grupos de plantas aí. O que eu quero que vocês pensem? Aquela denominação de monóclina ou monóica e díclica ou dioica, a gente viu para a flor. Só que a gente tem que pensar que aquilo também vai ocorrer para a planta. Como assim? Olha, se a gente for pegar nos exemplos de planta de estruturas que são hermafroditas, para um organismo ser hermafrodita, ele precisa ter os dois sexos no mesmo indivíduo. Então, isso pode ocorrer de duas maneiras. Pode ocorrer onde eu tenho a planta que possui a flor que é hermafrodita. Então, no caso, essa flor, todas as flores dessa planta apresentam os dois sexos. Ou eu posso ter planta que apresenta tanto flor macho quanto flor fêmea. Então, eu apresento os dois tipos de flores presentes na mesma planta. Então, o que eu tenho aqui? Nesse caso, a flor é hermafrodita e a planta também.
Nesse caso, não. Nesse caso, a planta é hermafrodita e a flor não. Mas, em termos gerais, quem a gente considera é o organismo, né? Porque a flor não vai viver sozinha sem a planta. Então, a gente vai ter, basicamente, aí, dois indivíduos hermafroditas. A única diferença é que aqui os dois sexos estão na mesma flor e aqui em flores separadas, mas continuam dentro da mesma planta. E os organismos dioicos já é mais fácil, né? Eu tenho planta que só tem flor macho e planta que só tem flor fêmea. Então, nesse caso aqui, fica um pouquinho mais fácil. Então, vocês têm que pensar sempre. Cuidado com isso em questão de prova. Eu posso ver se vocês estão tendo atenção aí. Vocês têm que notar se eu estou falando da flor ou da planta. Nesse caso aqui, se eu estiver falando da flor, não é hermafrodita. Se eu estiver falando da planta, é sim hermafrodita. Certo? Então, vocês têm que tomar esses cuidados aí. A gente vai ter, para todos os grupos de plantas, aí, principalmente angiosperma, o processo de reprodução sexuada. Então, necessariamente, tenho que ter troca de material genético para esse tipo de reprodução acontecer. E a única maneira que a gente está tendo no momento aí para desempenhar esse tipo de reprodução é ocorrendo o processo de polinização. Então, é basicamente o quê? É eu ter o processo de transporte, o processo em que eu leve o grão de pólen, que é o gameta masculino, até a oosfera, que é o gameta feminino. Então, necessariamente, aí a gente precisa que esse evento de transporte aconteça para que a polinização esteja acontecendo. Ter polinização não é garantia de fecundação, certo? Polinização é só transporte. Fecundação vai depender de outros fatores lá dos aparelhos reprodutivos. Então, em um primeiro momento, a única coisa que a gente está considerando é que o grão de pólen está se movimentando. Então, é só isso que a gente está falando quando a gente diz do evento de polinização. Ele vai ocorrer pós todo o processo de maturação do grão de pólen. Então, quando ocorrer a produção do esporo, esse esporo passar por uma meiose para a formação de gameta, esses gametas estiverem prontos para serem liberados, quando eles forem liberados, aí, a gente vai ter o nosso evento de polinização pronto para poder ocorrer. Seguindo aqui. A gente vai ter um evento que a gente chama de polinização direta ou autogâmica. É comum a gente ter várias plantas que são autógamas, plantas que realizam autofecundação. Plantas que, como elas apresentam os dois aparelhos reprodutivos, elas mesmas podem se fecundar e não depender de um evento de polinização, não depender de um evento de fecundação cruzada. Então, isso é comum acontecer. Isso vai ocorrer quando eu tenho aí o evento de polinização ocorrendo na mesma flor. Então, eu tenho aí indivíduos que apresentam flores hermafroditas. Então, isso vai estar presente. Não vai ter um agente polinizador envolvido, né? Porque não tem necessidade de ter um agente polinizador, se está tudo na mesma flor. Basicamente, aí, a flor é obrigatoriamente hermafrodita. Um exemplo disso é a ervilha, é o café. Então, são plantas que realizam autofecundação. Basicamente, aí, esses indivíduos vão gerar novos organismos homozigóticos, então sem a formação de híbridos. Então, a gente vai ter uma pureza genética muito grande para esses indivíduos. Isso é bom se a gente vai pensando em homogeneidade de produção, em uniformidade de produção, isso é algo bom, mas em termos ambientais isso é algo ruim, porque não gera variabilidade, então não gera resistência ao ambiente, então tudo isso aí acaba sendo problemático a nível ambiental. Mas para a agricultura, para a maioria dos casos, a pureza genética é algo que é procurado, é algo que a gente vai estar sempre buscando aí. A polinização cruzada, ou a indireta, ou a alogâmica, que é a característica das plantas alógamas, então todo o restante das plantas que realiza fecundação cruzada, que utiliza de um agente polinizador, vai se encaixar dentro desse grupo aqui. Só que vocês precisam saber de uma coisa. Planta autógama, que realiza autofecundação, e planta alógama, que realiza fecundação cruzada, elas não excluem o evento oposto. O que é isso? Se eu sou autógama, se eu faço autofecundação, eu não vou excluir totalmente a fecundação cruzada. Então, basicamente, a gente tem uma porcentagem de 85% a 90% de fecundação, de autofecundação, e o que sobra, esses 15%, 10% aí,
eles seriam de fecundação cruzada. Então, quando a flor do café abre, basicamente a gente tem uns 85, 90% dos óvulos já fecundados, mas o restante ainda não. Então, o restante vai depender do processo de fecundação, de polinização ainda. Então, vai depender do agente polinizador, vai depender que o grão de pólen seja levado até a oosfera. Então, isso vai ocorrer para a autógama e também vai ocorrer para a alógama. Tá. Então, vamos lá para a fecundação alogâmica aí. O que está acontecendo nesse evento? Basicamente, nesse evento, a gente tem o processo de fecundação cruzada acontecendo. Então, quer dizer que o gameta de uma planta vai para outra completamente diferente, mas da mesma espécie. Então, a gente vai ter esse processo de cruzamento aí das cargas genéticas. Nesse caso, a gente vai ter o pólen, o grão de pólen saindo da antera e indo para o estigma de uma outra flor, de uma outra planta, porém da mesma espécie. Então, isso vai acontecer para a gente. Vou depender de um agente polinizador, então basicamente pode ser o vento, pode ser grupos de animais, insetos, aves, mamíferos, ou a própria água no processo de chuva aí, vai causar o processo de polinização, vai levar aí a fecundação cruzada. Quando isso acontece, a gente tem a formação dos heterozigotos, né, dos organismos híbridos, dos organismos que carregam a fusão das cargas genéticas de dois organismos completamente diferentes. Isso garante aí variabilidade genética. Aqui a gente tem um esqueminha de como que ocorre o processo de fecundação e como que ocorre o processo de formação dos gametas. Aqui a gente tem a antera, então o que acontece na antera? Dentro da antera a gente tem os microesporângios que são responsáveis pela formação dos esporos. Os esporos são formados, eles entram em desenvolvimento, maturação, que dá origem ao grão de pólen. E a gente vai ter lá também, no ovário, o óvulo se desenvolvendo. Então, a gente vai ter, ao final do desenvolvimento do óvulo, toda essa estrutura aqui com a oosfera ali dentro pronta para ser fecundada. Quando ocorre do grão de pólen encontrar o estigma, olha, ele encontra o estigma de um aparelho reprodutor feminino e ele é reconhecido, esse estigma vai quebrar a casca, essa parte marrom que vocês estão vendo aqui do grão de pólen, via uma ação enzimática. Então, ele quebra isso daqui. Quando isso acontece, essa célula pretinha que vocês estão vendo aqui embaixo em todos, olha, essa célula que vocês estão vendo aqui, ela é a célula geradora, ou o núcleo vegetativo. Essa célula aqui, ela é responsável pelo crescimento do tubo polínico, que é essa estrutura que vocês estão vendo, que é esse caminho aqui que vocês estão vendo. O tubo polínico ele é basicamente um corredor por onde as células espermáticas, que carregam a carga genética da flor masculina, vão passar. Então, o que está acontecendo? O grão de pólen está aqui em cima, o tubo polínico vai crescendo, indo em direção ao ovário. Então, olha, ele cresce, vai em direção ao ovário, acha o ovário e encontra o óvulo. Quando ele encontra o óvulo, essa primeira célula fecunda a oosfera e dá origem ao embrião. A segunda célula vai fecundar essas duas células do meio, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, olha aqui ela, e ela vai fecundar essas duas células. Quando ela fecundar essas duas células, ela vai dar origem ao endosperma, que é essa estrutura em branco aqui, ó. Cada célula que tem no grão de pólen carrega metade do material genético. Então, ela é N, ela é haploide. Ela carrega metade dos cromossomos. Cada uma dessas células. A mesma coisa acontece aqui com o óvulo. Cada uma dessas células que vocês estão vendo aqui dentro carregam também a metade do material genético. Beleza. Quando ocorre a fecundação, o que eu tenho? Metade desse material genético mais a metade desse material. Dá origem a um embrião 2N, um embrião diploide. A segunda célula vai fecundar duas. Então, quer dizer que é um N aqui, mais um aqui e mais um de cá. Então, vai gerar um endosperma triploide, que carrega 3 cargas genéticas. Em termos de morfologia do grupo, isso não influencia em nada, porque não é uma carga genética que vai dar origem a alguma estrutura, né? Ele só vai dar origem aos tecidos de armazenamento. Então, tá tudo certo, não tem problema eu ter essa carga triploide, não. Mas é comum isso acontecer dentro da biologia de plantas ou animais, ocorrer a presença de células triploides aí sim. Após o processo de germinação dessa semente, a gente vai ter esse embrião dando origem à planta e iniciando novamente o nosso ciclo. Então, esse daí seria o esquema reprodutivo dos grupos de angiospermas e gimnospermas também.
Aqui a gente tem a estrutura do grão de pólen, então a gente vai ter basicamente aí o núcleo vegetativo, o núcleo reprodutivo, então vai ser, aqui vai dar origem ao tubo polínico, aqui vai dar origem às células que carregam a carga genética. A gente tem o citoplasma do grão de pólen, a gente vai ter o poro, que é o processo de abertura que a gente tem desse grão de pólen, a gente vai ter a exina, que na verdade seria essa casca, né? Essa estrutura do lado de fora que acaba se aderindo aí a grupos de animais, funciona como um velcro. Então ela acaba grudando nos animais e ela é transportada aí quando esses animais estão se alimentando e acabam soltando esse material nas flores e ocorre o processo aí de polinização. Seguindo. Aqui a gente tem as estruturas que a gente já conhece, né? Então a gente tem o estigma aqui em cima, a parte superior do carpelo, a parte superior aí do gameta masculino, vai estar relacionado com os processos de fixação do grão de pólen. É comum ele ser coberto por uma substância mucilaginosa, né? Uma substância viscosa que acaba grudando o grão de pólen aí para manter esse grão de pólen aí até ocorrer o processo de fecundação. A gente tem o estilete, que seria esse caminho que vai ligar o estigma até o ovário, por ele que a gente vai ter o desenvolvimento do tubo polínico. E por último, a gente tem o ovário, que é a parte mais dilatada, a parte maior que a gente vai ter do carpelo, do aparelho reprodutor feminino. Nesse local, a gente vai ter o armazenamento dos óvulos. Pós o processo de fecundação, isso daqui, essa estrutura, ela se desenvolve, então ela vai formar novos tecidos de armazenamento aí, que vai dar origem ao fruto. Aqui a gente tem só uma distribuição de como funciona os frutos, a distribuição do gineceu aí. Então, por exemplo, o gineceu simples, ele apresenta só de uma maneira. O apocárpico, ele basicamente são vários gineceus, não precisa ser só 3. São vários gineceus, um do lado do outro. E o sincárpico, eles estão unidos. Então, o apocárpico, eles são vários gineceus juntos. E o sincárpico, eles estão unidos, tá vendo? Ó, o tecido está unido. Aqui não, aqui está só um do ladinho do outro. Aqui a gente tem um processo de distribuição, né, de onde que a gente está encontrando aí a flor. A gente fala de flor hipógena aí, quando a gente vai ter essa flor sempre posicionada, sempre uma posição acima, tá vendo? Então, a gente vai ter essa posição acima do receptáculo, então isso a gente consegue ver por esse tipo de flor. A flor perígena a gente vai ver que já vai estar um pouquinho central, e a flor epígena a gente já vê que está muito abaixo aí dessa linha. Então isso que a gente vai estar trabalhando aí com esses eventos. E ocorre da mesma maneira para o óvulo, para o ovário, por exemplo. A gente está falando da flor, agora a gente vai falar do ovário. Se está acima da linha, o nosso ovário é súpero. Se está no meio, ele é médio. Se ele está abaixo, ele é ínfero. Então, isso é só termos de posição. Onde é que a gente está, onde é que está o posicionamento do ovário e que tipo de flor que caracteriza esse tipo de ovário. Aqui vocês têm a união dos carpelos, né, a união do aparelho reprodutivo. Então, a planta que a gente chama que ela tem um ovário unicarpelar ou unilocular. Basicamente, é só um único carpelo, né, uma única cavidade que a gente vai ter aí. Quando a gente vê o pluricarpelar aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter vários carpelos aí, certo? Mas só uma cavidade interna. E quando eu tenho pluricarpelar e que também é plurilocular, eu vou ter esses carpelos unidos aí, mas todos eles são separados. Eu tenho cavidades internas aí, ó. Tá vendo? Eu tenho as cavidades internas ocorrendo para esses indivíduos. Desse slide a gente tem a representação da placentação. Então, basicamente é o ponto em que eu tenho a união do fruto com a semente. Então, esse ponto de placentação é a partir dele que a gente vai ter todo o processo de nutrição dessa semente. Todo o processo de maturação dos tecidos da semente vai ocorrer através desse ponto. Então, na vagem, a gente consegue ver de uma maneira mais eficiente. Olha, a gente vai ter esse ponto que a gente chama de parietal, em que eu tenho essas fileiras de adesão. O central, todas as sementes estão unidas em um centro. O axial estão no centro, mas dividido em cada uma das estruturas que a gente tem, em cada um dos compartimentos. E a difusa, que ela vai estar presente em toda a extensão desse carpelo, certo? Então, o ponto de placentação, ele seria esse ponto de adesão, né? Esse local onde a gente tem a união da semente com o fruto.
Aqui a gente tem a representação da estrutura do óvulo. Então, basicamente, o que é o óvulo? O óvulo seria essa estrutura interna que vocês estão vendo aqui, ó. Essa estrutura aqui. Isso daqui que é o que a gente está trabalhando. Tá, o que o óvulo tem? O óvulo em si, ele é composto aí por 3 células iniciais, a do meio é a osfera, as duas do lado são as sinérgides. A osfera, ela seria ela seria o gameta realmente. Aqui a gente vai ter o processo de fecundação para dar origem ao embrião. As duas sinérgides, essas células que estão aqui do lado, elas atuam na orientação do tubo polínico. Então, elas que vão falar para o tubo polínico que a osfera está ali. Então, é um processo de orientação química. Então, elas enviam alguns sinais químicos aí. O tubo polínico percebe esses sinais e encontra a osfera. Então, é assim que a gente tem esse processo de fecundação acontecendo. Logo após, a gente tem os 2 núcleos polares, que vão ser as 2 células aí que vão ser fecundadas e dar origem ao endosperma, que é a estrutura de reserva. Então, a gente tem essas células aqui. E, por último, a gente tem as 3 antípodas, que são células que podem estar relacionadas com o processo de desenvolvimento de todos os tecidos que vão revestir esse indivíduo que está sendo formado agora. Todos esses outros itens que vocês estão vendo, todos esses tecidos que vocês estão vendo aqui, são os tecidos que compõem o ovário. E eles vão dar origem aí ao fruto que a gente vai ter pós o nosso processo de fecundação. Aqui a gente tem um tipo relacionado com a posição. O ovário que a gente chama aí de ortótropo ou átropo seria aquele que apresenta a micrópila para cima, então a abertura para cima, certo? O que a gente chama de anátropo, ele já vai ter esse processo totalmente para baixo. E o que a gente chama aí de curvo, ele vai ter a micrópila, a abertura meio transversal assim, certo? Seguindo. A gente vai ter uma classificação quanto à presença de cálice e corola. Por exemplo, se a flor a gente classificar em aclamídia, ela não tem cálice, não tem corola. Então, são plantas que a flor não é atrativa. Então, grupos de gramíneas, eles não vão ter essas flores bonitas, como a gente percebe. A monoclamídia tem apenas cálice ou corola, ou tem um ou tem outro. Se tiver pétala, não tem sépala. Se tiver sépala, não tem pétala, certo? A diclamídia, que é o mais comum, né, que apresenta tanto cálice quanto corola, então tem pétala, tem sépala, tá tudo aí. A homoclamídia, a corola a gente vai ter tanto a corola aí e o cálice de cores e formas iguais. Então a coloração aí vai ser sempre igual, que é um exemplo disso, o lírio das monocotiledones. E a heteroclamídia a gente vai ter cores e formas diferentes, então o que é mais comum aí para as dicotiledones, para as eudico. Então se a gente olhar na roseira, a pétala é de uma cor e a sépala normalmente sempre é verde, né? Então sempre vai ser de uma outra coloração aí. A gente pode separar, ver essas estruturas a partir também do número de peças florais. Por exemplo, a gente pode ter 2 peças florais por versículo, então as dicotiledones se caracterizam como isso. Eu posso ter 3 pétalas florais, 4, 5 e por aí vai. Só que a partir daqui, a gente só considera os múltiplos desses indivíduos, certo? A gente não vai ter, por exemplo, uma flor com 7 pétalas. Certo? Porque não é múltiplo de ninguém aqui. Então, a gente não ia ter uma flor com 7 pétalas ocorrendo. Então, eu posso ter flores com 2, com 4, porque encaixa em tetrâmera, com 3, que encaixa em trímera, 5, que encaixa em pentâmera. Depois, os próximos seria 6, 8, 9, 10, 12, 11 não, 13 não, 14 sim, 14 não, e por aí vai. E a gente vai ter sempre os múltiplos aí com esses grupos de pétalas. Então a gente sabe que segue essa regra aí e pelo menos isso não vai mudar pra gente. Seguindo, aqui a gente tem um exemplo das flores. Então, olha, tetrâmera e homoclamídia. Então a gente vê que é tudo igual. Tenho trímera, olha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tenho 6 aí, múltiplo de 3, beleza. A heteroclamídia, então, olha, pétala de uma cor, sépala de outra cor. A monoclamídia, então, se a gente olhar, a gente nem vê as estruturas para separar, né, pela similaridade, porque eu só tenho a pétala, eu não tenho a sépala nessa estrutura. E a aclamídia, que eu não tenho nada, então não tenho nem sépala e nem pétala presente.
A gente vai ter uma separação relacionada com o tipo de pétala que a gente tem presente. A gente vai chamar de gamopétala quando as pétalas forem unidas, de gamosépalas quando as sépalas forem unidas, de diapétalas quando for livre e de assépalas quando as sépalas forem livres. Então, isso, na verdade, aqui, se eu estou falando se a pétala é unida numa trombeta ou não, e se as sépalas são unidas em uma trombeta ou não. Se isso acontece, a gente consegue classificar esses grupos de planta. A gente vai ter a simetria dos grupos, a gente vai chamar de radial. Radial é quando eu tenho vários planos de simetria. O que é isso? Eu não consigo diferenciar a minha planta em direita e esquerda, porque todos os lados dela são completamente iguais. Então, qualquer corte... Olha essa planta aqui, ó. Se eu fizer um corte aqui, o lado de cá e o de cá são idênticos. Se eu fazer um corte aqui, os dois são idênticos. Se eu fazer um aqui, os dois são idênticos. Então, a simetria é radial ou actinomorfa. Não existe uma morfologia aí diferente para a gente separar em direita e esquerda. E a gente vai chamar de zigomorfa ou bilateral, quando eu consigo fazer um corte e eu observo direita e esquerda. Então, olha, eu fiz um corte, e se a gente notar, aí o corte de cá é diferente do corte de cá. A gente vê a diferenciação dos grupos. E o assimétrico, que a flor ela apresenta tantas formas diferentes, cada pétala tem um formato. Quando isso acontece, eu não tenho nenhum plano de simetria. Então, nesse caso, a gente classifica como flor assimétrica aí. A gente vai ter também, para os eventos aí de polinização, relacionado com os tipos de flor. Por exemplo, flor que não apresenta coloração, flor que não é atrativa, ela é caracterizada pela polinização realizada por anemofilia, que é o processo em que a ação do vento carrega o grão de pólen. Então, o vento é o responsável aí pelo transporte do grão de pólen desse grupo de plantas. A gente vai ter os processos de polinização ocorrendo aí por grupos de morcegos. Nesse caso, a flor precisa ser adaptada a isso. Primeiramente, que é um mamífero grande, então um animal grande, então a flor basicamente tem que ser uma flor grande. É um animal que atua à noite, então o período de atividade dele é à noite, então a flor precisa ser no mínimo clara, certo? E com uma atração em termos de cheiro, porque esse indivíduo não vai ser atraído pela cor, primeiramente porque está à noite, então ele não vai ter essa diferenciação de cor. Então ele vai ser atraído pelo odor, pelo cheiro da flor e por um destaque básico, né? um destaque monocromático aí. Então eu preciso ter uma flor clara para o indivíduo conseguir encontrar. A gente vai ter a entomofilia, então um processo de polinização que vai ser realizado aí por insetos. Nesse caso, as flores podem ser pequenas, as flores necessariamente precisam ser muito atrativas, são indivíduos que realizam a polinização durante o dia, as flores acabam produzindo alguma estrutura de recompensa, então pode ser néctar, pode ser alguma peça floral que o animal pode utilizar para se alimentar. Então tem várias recompensas que podem ser realizadas com esses indivíduos. A gente vai ter a ornitofilia, que basicamente é o processo de polinização que ocorre via pássaros, via as aves aí. Normalmente as flores elas têm uma caracterização muito grande na presença de néctar, então elas acabam alimentando realmente esses grupos de animais por uma quantidade grande de néctar que é produzido. Obviamente são flores bem coloridas, então a corola é muito evidente. E a gente tem o processo de polinização ocorrendo pela ação desses animais. E a gente vai ter, por último, aí, uma inflorescência, que a gente não viu até agora. Que basicamente a inflorescência ocorre quando a gente tem vários ovários associados. Então tem um monte de flor em um mesmo ramo. Então muitas flores no mesmo ramo, todas aderidas ali, a gente classifica como inflorescência. E quando essa inflorescência aí tiver a produção de frutos, a gente caracteriza como infrutescências. Então a amora é uma infrutescência, então são aqueles vários frutinhos que a gente tem ali, todos eles inseridos em um único ramo, certinho?